Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E hoje nós iniciamos um novo livro. Um livro, de certa maneira, interessante, que chama muita atenção por um ou dois detalhes, os quais nós vamos comentar com os amados daqui a pouco. Mas ele é muitíssimo mais rico, muitíssimo mais profundo. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para nós podermos desvendar dos seus mistérios. O livro de Jonas é tradicionalmente atribuído ao próprio Jonas. O livro fala de um Jonas, filho de Amitai. Ora, esse Jonas, filho de Amitai, nós podemos encontrar uma menção deste Jonas durante o reinado de Jeroboão II. Jeroboão II reinou no reino de Israel, o reino do norte, de 782 até 753 a.C. Então, muito provavelmente, a autoria é deste Jonas, o Jonas que era do Reino do Norte, que havia feito profecias ali no Reino de Israel, e a época em que ele profetizou, a época em que ele escreveu este livro, ou pelo menos que os fatos aconteceram, foi entre esses 782 a 753. Antes, depois, nós não temos ideia, mas foi durante este período. É o máximo que nós podemos ter certeza deste autor e desta data de composição da obra. E foi chamado para pegar a grande cidade de Nínive. Então, assim está na Bíblia, assim ela foi apresentada, a grande cidade de Nínive. Então, vamos lá. Onde era Nínive? Qual era a localização de Nínive? Nínive era uma cidade síria. Na verdade, ela foi capital da Assíria um tempo. Então, veja lá, Nínive está aqui, a Síria, toda essa parte aqui é a Assíria. Nínive está colocada aqui por sobre o rio Tigre. Mais abaixo, nós temos o rio Eufrates. Se o amado lembra este mapa, tudo aqui podia fazer parte dos caldeus, podia fazer parte da Babilônia, podia fazer parte dos assírios, porque em momentos diferentes da história nós tivemos povos dominando toda aquela região. Então, a Babilônia, a cidade de Babilônia, fica aqui embaixo, sobre o Eufrates. E Nínive fica em cima, sobre o outro rio Tigre. Aqui nós temos Mesopotâmia. Mesopotâmia, porque é um nome que se dá à região que está entre dois rios. Por isso, Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia significa isso. Se o amado observar, Damasco está bem para cá, Param está para cá, é a cidade de onde parte Abrão. Aqui, ó, a cidade de Ur dos Caldeus, aqui embaixo é a cidade natal dele, ele vai a Param e depois ele vai para Canaã, quando ele recebe as promessas de Deus. Então, Nínive era uma grande cidade, mas assim, é uma grande cidade quanto? Esse é um desenho de uma época um pouquinho posterior, não era na época de Jonas, é uma época um pouquinho posterior, e aqui já nós vamos encontrar o rio, aqui, né? Ele fica sobre o rio, as grandes muralhas, os grandes
templos e uma cidade que se espalhava. Ela se espalhava. Diz a Bíblia, ali em Jonas, que levava 3 dias para andar. Então, veja, em verdade, grande cidade é porque Nínive, como era a principal cidade, quando você falava grande cidade, era como se você falasse que as outras cidades menores faziam parte da cidade. É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, aqui no Brasil, a grande São Paulo. Eu tenho a cidade de São Paulo, que é grande, mas eu tenho também outras cidades que ficam próximas. Mas quando a gente fala Grande São Paulo, você não inclui só a cidade de São Paulo, você inclui as outras cidades. Então, era como se fosse uma região metropolitana. Então, eu tenho aqui, né, uma cidade enorme, no sentido de que, em conjunto com as outras, ficava uma área bastante grande. Que o livro foi escrito? Qual seria o propósito do livro? Os comentaristas eles dizem que existem 3 grandes propósitos, 3 razões para nós estudarmos o livro de Jonas e 3 grandes razões pela qual o livro foi escrito, né? Porque primeiro ele foi escrito por alguma razão e nós estudamos por essas mesmas razões. A primeira grande razão, o primeiro grande propósito é o arrependimento. Por quê? O que é que Jonas foi fazer em Nínive? Ele foi lá pregar o arrependimento. Ele disse, vai e prega, para que eles se arrependam, porque se eles não se arrependerem, eu vou destruir tudo, disse Deus para Jonas. Então, aqui nós vamos ver o seguinte, ao final da pregação de Jonas, foi o resultado? O resultado é que eles efetivamente se arrependeram e, de tal maneira, não foram destruídos. Então, este arrependimento significa dizer o seguinte, que Deus dá chance, Deus nos dá uma oportunidade. Nós precisamos ficar atentos aos avisos, às pessoas de bom coração que são utilizadas por Deus para nos dizer, olha, o teu comportamento está indo de mal a pior, o teu comportamento vai resultar numa destruição, vai resultar num problema lá na frente. Então, se eu mudo o meu comportamento, Deus não faz essa destruição. Deus não vai destruir. Deus terá misericórdia, né? Os planos divinos, eles abrangem a misericórdia, a graça de Deus para não nos destruir. Por quê? Qual é a razão? Qual é o sentido? Deus não quer destruir por destruir. Deus dá uma chance de arrependimento, porque se ele puder não destruir, se ele puder ver o povo arrependido, mudando o seu comportamento, é muito melhor. É óbvio que é muito melhor. Uma segunda razão é que eles tinham muito naquela época essa história de que se um profeta dissesse alguma coisa, profetizasse, e aquela coisa não se realizasse, significa que ele é um falso profeta. E isso tem um peso muito grande, isso traz um peso muito grande e ele precisa ser morto porque, afinal de contas, ele não falou por Deus, ou seja, a profecia dele não é profecia. Aqui nós vamos ver pela primeira vez a discussão sobre isso. Mas ele profetizou a destruição porque era uma mensagem vinda de Deus ou ele profetizou da cabeça dele? Porque se ele profetizou por uma mensagem vinda de Deus e agora a gente usa aquele primeiro propósito do arrependimento, e se Deus fez isso para que houvesse arrependimento, o profeta fez o que Deus queria. O trabalho dele foi muito bom, porque ele fez o trabalho bem feito, ele se deixou usar como instrumento de Deus, de tal maneira que Deus, vendo o arrependimento, ele revoga um juízo. Deus pode revogar um juízo? Pode. Deus pode revogar um juízo se este juízo for condicionado
pelo teu arrependimento, se for condicionado pelo teu comportamento. Deus estará destruindo se houver pecado, se não houver arrependimento. Se houver arrependimento, Deus revoga o juízo. Então, era isso que estava sendo discutido aqui. Um terceiro propósito de Deus, do livro, é que muitos judeus entendiam naquela época, e alguns deles ainda entendem hoje, que Deus é dos judeus. Deus só mostra amor e misericórdia aos judeus. Deus tem interesse apenas pelos judeus. Deus se preocupa com os judeus. Deus quer... Não, amados, aqui este é um livro e a gente vê isso em toda a Bíblia. Quantas vezes Deus move céus e terra para salvar um povo que é gentio, que é pagão, que não é judeu. Inclusive o plano da salvação, que foi realizado, que foi efetivado por Cristo Jesus, Filho de Deus, não teve foco só no judeu, teve foco para todos os povos. É por isso que hoje nós somos povo de Deus. Mesmo não sendo judeu, hoje nós somos povo de Deus. Por quê? Porque existe um plano de Deus para demonstrar amor, para demonstrar misericórdia, para salvar, para se preocupar, para mostrar interesse para todos os povos, não só para os judeus. Tá? E os judeus precisavam entender que o amor de Deus, a misericórdia de Deus não se limitava até para eles. Ele era extensível a todos. Mas então por que Jonas se irrita tanto? No livro, no estudo, a gente vai observar por que ele é tão irritado contra isso. Ele estava recebendo uma ordem, ele foge da ordem. Por que isso acontece? Amado, lembram que eu falei que Jeroboão ele reina até bem próximo do fim do reino do norte, do reino de Israel. Israel é conquistado em 722. Então, poucos anos antes, Deus chama Jonas para ir pregar e salvar os ninivitas. E eu disse ao amado que os ninivitas eram do povo dos assírios. Quem é que conquista, quem destrói, quem leva cativo o reino do norte, os israelitas? Os assírios. Então, dizem os comentaristas que a má vontade de Jonas era exatamente porque ele sabia que Deus estava salvando um povo que dali a 10, 20 anos estaria dizimando, levando cativo, conquistando e matando muitos dos israelitas. Então, por esta razão, que ele já sabia disso. Tá? Agora, não se esqueçam que este povo foi utilizado como instrumento nas mãos de Deus para a punição da idolatria do reino do norte de Israel. E este Jonas, já mencionamos, ele é do reinado de Jeroboão II, não o primeiro, o segundo. O segundo foi entre 782 a 753. Veja, Jeroboão está aqui, Jonas está aqui, 753 no máximo. Tá? Em 722, 30 anos depois, o reino todo desaparece. Tá? Então, por conta disso. Ele foi contemporâneo de outros dois profetas de nome Amós
e Oséias, dois grandes profetas também que profetizavam nesta época. Diz a palavra que ele é de uma cidade de Gat-Hefer. Gat-Hefer está aqui, esse pontinho vermelho, aqui perto do Monte Tabor, aqui o Endor, na profetisa de Endor, lembram disso? Tá? O Vale de Jezreel, o Vale de Megido, Monte Carmelo, aqui um pouquinho para cima, não dá para ver, não está escrito aqui, mas nós temos Nazaré, que era a cidade de Jesus. E aqui o mar da Galileia. Então, ele era desta região aqui, da mesma região de Jesus. Bom, sabedor de tudo isso, muito provavelmente ele sabia de tudo isso, quando ele foi chamado por Deus para ir até os ninivitas, e lembre-se que tem mais um fator de complicação aqui entre os assírios. Os assírios, eles eram extremamente violentos. Eles não simplesmente matavam, eles matavam com requintes de tortura. Eles torturavam para matar, eles matavam com muita dor. Então Jonas, quando recebe a ordem, por N razões, a gente não sabe qual foi a determinante, ou se foi uma soma de tudo isso que eu lhes expliquei, ele está aqui, ele vai para o porto de Jope, ele não tinha razão para ir para lá, porque o que ele tinha que fazer, ele ir por terra aqui a Nínive, mas ele não faz isso. Ele vai para o porto de Jope, que era um dos principais portos daquela época, e ele pega um navio que fosse o mais distante possível. O navio que iria velejar o mais distante possível era um navio que chegaria à cidade de Tarsis. A gente não faz a menor ideia onde fica esta cidade de Tarsis. Não sabemos com certeza onde ela fica. Nós imaginamos pela descrição, pelas características, etc., que fica aqui, Tarsis, aqui na Espanha. Ora, então o que acontece? Se ele é chamado para ir a Nínive, ele pega um navio para ir para 3.000 quilômetros de distância, exatamente do outro lado. Isto é visto por Deus como uma rebelião à soberania de Deus. Ou seja, ele está dizendo, não vou, não vou, não vou e não vou. Aliás, eu vou longe da face de Deus. Como se a gente pudesse sair, né? Sair da face de Deus, sair da presença de Deus assim a hora que a gente quisesse, né? Deus, é óbvio que não permitiu isso. Jonas vai até então esse navio, ele entra no navio, ele vai até o porão do navio. Os navios de antigamente, eles tinham uma parte de cima e embaixo, né, o casco do navio, o porão do navio, era utilizado ou para colocar carga, ou algumas pessoas viajavam quando era muito longa, eles tinham que ter um local para descansar e se proteger, né? Então, tinha um local aqui embaixo que era o porão do navio. O que ele faz? Ele entra no navio e a primeira coisa que ele faz, ele vai lá para o porão do navio, se esconde lá embaixo no porão do navio. À medida em que o navio parte para Tarsis, uma grande tempestade se arma, Deus manda uma grande tempestade e o navio começa a ir. O navio começa a correr o risco de ser destruído. E os homens todos ficam muito nervosos, ficam muito preocupados, ficam com temor, com medo, e eles começam a clamar os seus deuses, porque ali haviam pessoas de todos os povos e, portanto, com vários deuses, né, que eles adoravam. E cada um começou a clamar para o seu próprio Deus. Mas a continuação dessa história nós vamos ver no outro vídeo. Se quiser saber, vai lendo aí. Tá? Amém, amados? Até o próximo. Bons estudos.